Dá-me 100 pregadores que não temam outra coisa senão o pecado e não desejem outra coisa senão Deus, e eu abalarei o mundo. Não importa se sejam pastores ou leigos, com eles eu devastarei o reino de Satanás e edificarei o reino de Deus na terra. John Wesley. É com essa frase do nosso querido John Wesley que eu começo aqui a nossa aula da Escola de Impactos 2021, Esperança. Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está chegando, você que já está aqui. Essa é a nossa Escola de Impacto 2021, Esperança, com a nossa aula com o tema Um Coração Aquecido por Missões. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz porque você está aqui conosco nessa Escola de Impactos que vai ser um pouco diferente, que vai ser um pouco atípica, assim como foi esse último ano que passou, esse ano que não foi tão fácil para a gente, que foi atípico, que foi diferente, mas que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos manteve e nos permitiu estar hoje aqui. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Escola de Impactos 2021. Nós contaremos com o seu compromisso, com a sua dedicação, com a sua atenção, para que você consiga absorver o máximo, consiga aprender o máximo nas nossas aulas, nesse período teórico, que é para a gente diferente também, para quem conhece a Missão Nativa, sabe que as nossas escolas é sempre aquela grande movimentação de pessoas, as nossas aulas, as nossas oficinas. É um momento que a gente gosta muito de fazer, de estar junto, assim como o nosso prático. A nossa escola como um todo é uma escola que a gente gosta muito de fazer. É um tempo que a gente gosta muito de estar junto. E nós somos imensamente gratos ao Senhor, a Deus pela sua graça e misericórdia por nos permitir estar aqui mais um ano, apesar de ser diferente, conseguir realizar mais uma escola de impactos. Todos os anos as nossas escolas têm um tema e esse tema ele é muito impactante para nós, não só no período da escola, mas também durante todo o ano. No ano passado estivemos na cidade de Salvador, na Bahia, e lá o nosso tema foi força, e foi um tema que não foi só importante para a gente durante a escola, como eu disse, mas durante todo o ano de 2020, porque foi um ano que nos cobrou bastante força. Foi um ano que precisamos de força e buscar nossas forças em Deus para perseverar, continuar. E esse ano nós já começamos com esse tema esperança, com esse tema que ele é forte para nós também. Esperança é uma mistura bem radical de esperar e confiar, né? Esperar e confiança. Também é uma mistura de fé e prática, porque esperança ela vai além de nós. Quando temos esperança em algo ou alguém, isso pode ser abalado a qualquer momento, isso pode nos frustrar. Mas quando a nossa esperança de fato está em Cristo Jesus, nós sabemos que todas as coisas cooperarão para o bem, porque nossa esperança não está em carros, não está em cavalos, mas está no Senhor, a quem confiamos toda a nossa vida. Então se sinta muito à vontade. Pedimos para você pegar aí um caderno, um lápis, uma caneta e prestar bem atenção nas nossas aulas. Desligue as suas notificações das redes sociais, se desatentem aí do seu celular e fique só aqui conosco. Não coloque pause nesse vídeo para que você não fique vendo a minha cara. Essa foi boa. Para que você não fique vendo a minha cara parada aqui. Enfim, não precisa disso. Continue esse vídeo até o fim, continue a sua aula até o fim. Não pare por nada, avise seus familiares para não bater na sua porta, não me incomodar. Ou enfim. Bom, rapidamente eu vou me apresentar para vocês, até para vocês ficarem mais sossegados, mais à vontade para assistir a aula com alguém que vocês pelo menos sabem o nome. Eu sou o André, tenho 23 anos, sou estudante de pedagogia
e faço parte da missão nativa. Eu faço parte da nativa há pelo menos 6 anos. Desde o ano de 2015 eu componho a missão nativa, eu faço parte da missão nativa. Ano esse que foi muito especial para mim também, não só porque nasceu a missão nativa aqui, mas porque a Escola de Impactos trazia também o Tempo de Esperança, e foi um ano de muitos aprendizados, de muitas descobertas, de muitos novos começos para a minha vida, e um ano em tudo começou e tem tudo a ver com a aula de hoje, tem tudo a ver com falar sobre o nosso tema. O tema da aula de hoje é um coração aquecido por missões. Anote aí no seu caderno, um coração aquecido por missões. E nessa aula nós iremos conversar sobre a caminhada missionária, sobre a caminhada de fé, sobre a nossa vida cristã como um todo e sobre como exercer isso na prática, tendo um coração aquecido pela obra de Deus. Como eu havia dizendo, desde o ano de 2015 eu faço parte da missão nativa e eu componho atualmente a coordenação local aqui na missão nativa no Piauí e desde o ano passado a coordenação nacional da missão nativa no Nordeste. Eu estou muito feliz porque, apesar do ano difícil, Deus nos manteve até aqui e nos lembrou todos os dias da nossa prioridade de vida, da nossa caminhada cristã, da nossa vida em esperança e perseverança e da missão de pregação do Evangelho de Deus aqui nessa terra. Para nós que somos missionários, o ano de 2020, apesar de para todo mundo ser um ano difícil, para nós ele mexeu um pouco mais, porque nós gostamos de nos movimentar bastante, de sair nas ruas, de conversar com as pessoas, de fazer ações, de ir para comunidades, de ir para abrigos, aonde Deus nos permitir estar. Essa aula de hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso também, vai nos lembrar, dessa dificuldade que é proclamar o Evangelho do Reino quando há imposições, quando há limitações, e algo que é novo para nós brasileiros, missionários brasileiros, está dentro do nosso país e tem que se reinventar, pensar formas de como anunciar o Evangelho, mas isso não é atípico, não é diferente para missionários que vivem em países perseguidos, que têm que diariamente pensar estratégias, pensar em como eles irão manifestar o Evangelho do Reino de Deus, proclamar o Evangelho de Deus. Outra coisa que eu estou muito feliz é que eu estou no YouTube. Meu Deus, eu estou no YouTube. Meu Deus do céu, isso é novo para mim. Então eu estou feliz demais. Queria compartilhar isso com vocês. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, para a nossa aula de hoje, nós iremos utilizar 2 livrinhos básicos. Eu tenho 2 indicações no final, 4 com esses 2 que eu vou usar, mas 2 indicações à parte desse livro. No final eu digo para vocês. Mas o primeiro livro que nós iremos usar é um livro que não é tão conhecido, eu não conheci, um amigo me emprestou e eu gostei bastante. E eu vi a oportunidade de usá-lo nessa aula, que é o livro chamado Deus Mais Um. Estar onde Deus está e ir onde Ele não está. Um livro de Andrew Firestone, da Iris, da Missão Iris Global. Enfim, é um livro muito legal, eu indico para você ler. E se você quiser comprar, ou enfim, no final eu digo para você onde você vai achar. O outro livro, ele não está aqui, ele não é físico. Ele está, vou deixar a fotinha dele aqui, ó. Esse é o livro do pastor José Bernardo, o livro chama Subindo para Missões, um livro que nós tivemos a oportunidade de estudar por completo aqui junto à Missão Nativa no Piauí, e foi muito edificante para nós. Foi um livro que nos ajudou bastante a compreender bastante coisas acerca da missão e a nos lembrar de não parar, de não desistir nunca, jamais da missão do Evangelho. Esse livro ele é muito legal porque ele é dividido, é dividido em 13 temas. E esses temas eles são tratados como um andar. O livro ele é como se fosse um elevador, e esse elevador ele vai subindo e você vai parando. Ele começa no térreo, vai para o subindo, o primeiro andar, o segundo andar, até o 13º andar. E o legal é que em cada andar você tem um desafio, você tem ali grandes ensinamentos, grandes questões que vai levar você a compreender mais sobre a missão.
O livro todo é baseado no livro de Neemias, então é muito importante você ler o livro de Neemias para compreender. E, enfim, é muito bom, nós iremos usar um pouquinho dele hoje para a nossa aula, tá bom? Vamos lá! Um coração aquecido por missões, um coração aquecido por missões. O que você imagina nessa aula quando você escuta esse tema? Um coração aquecido por missões. Quando você se inscreveu na Escola de Impactos, obviamente, você veio para cá sabendo que é uma escola missionária. Sabendo que aqui nós iremos conversar sobre como eu posso dizer, sobre essa prioridade que é a missão do Evangelho, que é a missão dos evangelistas, dos cristãos, que é a missão da igreja. Então, se você está aqui hoje, obviamente, ou você tem o desejo no seu coração de ingressar, de começar, de avançar junto com o reino de Deus aqui na terra, na proclamação desse reino, ser um participante da obra de Deus aqui na terra. Se você se inscreveu, ou você tem esse desejo, ou você já faz parte dessa caminhada e quer aprender um pouco mais, essa aula é para ambos. Essa aula é para todos vocês. Essa aula, ela não é algo novo, como posso dizer. Ela não é algo de, meu Deus, quanta coisa nova, mas ela também não é algo que se conversa tão abertamente nas nossas igrejas. Não se conversa muito sobre isso nas nossas comunidades cristãs. Talvez a realidade de igreja do seu estado, da sua cidade, seja uma realidade ok, onde a igreja é saudável, preocupada com a missão, preocupada com os órfãos e as viúvas, que faz grandes ações, que é preocupada com as pessoas em situações de rua, que é preocupada com a pregação do Evangelho de maneira saudável. E glória a Deus se a sua realidade for essa. Fico muito feliz. Hoje eu vivo pertinho mais ou menos dessa realidade e estou muito feliz por isso, onde eu estou hoje. Mas não foi sempre assim. Quando a missão começou, quando eu comecei a compreender missão na minha vida, as coisas eram um pouco difíceis, né? Porque eu fazia parte de uma realidade de igreja que não compreendia isso, que não queria isso também. É que pregar o Evangelho não fazia parte da agenda da igreja, a não ser que fosse dentro da igreja, a não ser que fosse, beleza, trazer pessoas lá de onde elas estão para cá, aqui dentro elas ouvem, aqui dentro elas ficam. Essa foi a minha realidade e a realidade de muitos que aqui estão assistindo. Se é a sua realidade, deixa aí um legalzinho, então levanta a mãozinha dizendo que é. Por conta disso, eu acabei começando a compreender a pregação do Evangelho, missão, a partir de coisas que não eram tão legais de se conviver. Eu não comecei a ir para a missão porque eu senti no meu coração um desejo bonitinho, ou um anjo apareceu e disse assim, vai e prega o Evangelho. Ou, não sei, um pregador de fora veio e disse assim, olha, você tem cara de missionário, vai e prega o Evangelho. Não, foi a partir de uma compreensão bíblica e clara, e a partir do momento que eu me converti, é que as coisas para mim mudaram. É que o mundo para mim mudou. Quando o Evangelho chegou até você, quando Deus exerceu o seu dom de salvação e salvou a sua vida, para que você estivesse aqui hoje, para que você tivesse a sua vida em Cristo, o que mudou aí? O mundo para você foi igual? As coisas aqui em volta, como você enxerga o mundo foi igual?
o seu sentimento com relação às pessoas, aos problemas, a você mesmo, à própria igreja. Tudo ficou igual? Talvez não. Ou talvez não deveria. Quando houve o meu processo de conversão, vamos dizer assim, eu estava num ambiente exatamente como eu narrei para vocês, que não era preocupado com ninguém, com o órfão, com a viúva, com o perdido, com a pessoa em situação de rua, com a pessoa que não conhece o evangelho, com o rico, arrogante, orgulhoso. Não era preocupado. Era preocupado em encher o templo, encher aquele ambiente de pessoas, e ali poderia ser que que o evangelho de Deus fosse pregado, ou não. Mas quando houve para mim esse processo de conversão, algumas coisas aqui dentro mudaram e eu não consegui de forma alguma ficar quieto. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar agora. O que mudou? O que mudou para você, em você? Quem você é nesse mundo depois da sua conversão? E por isso que nós iremos conversar hoje sobre isso. Nosso primeiro tópico vai ser um tópico basiquinho que chama consciência transformada. Anote aí no seu caderno, consciência transformada. E nesse primeiro tópico nós iremos ler Romanos capítulo 12, porque nada melhor do que falar sobre Romanos capítulo 12 para ilustrar ou para trazer como a nossa base para a nossa aula de hoje, para falar sobre consciência e fé. E Romanos capítulo 12, ele não só é importante, como ele vai fazer a gente refletir, perceber e ver que consciência transformada transforma. Tá bom? Então, anote a primeira frase do dia. Consciência transformada transforma. Então vamos lá. Romanos, no capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Exatamente. De Deus. E hoje, nesse primeiro tópico, nós iremos falar sobre isso. Quando a nossa consciência ela é transformada, quando Deus, pela sua graça, mediante a fé em Cristo, exerce o seu dom de salvação a nós e transforma o nosso ser como um todo, nós mudamos. Acontece esse processozinho bonitinho que nós chamamos de metanoia. E nesse processo de transformação de mente, nesse processo de mudança, algo tem que mudar. As coisas não ficam iguais para nós. As coisas não ficam da mesma forma. Você concorda? Você concorda que, por exemplo, como você enxergava o mundo anteriormente, agora tudo mudou? Como você enxergava as pessoas? Como você enxergava, não sei, a sua família? Como você se auto-enxergava? Isso não mudou? Sim ou não?
deveria ter mudado. Quando a nossa consciência ela é transformada e as coisas aqui dentro mudam, Deus mudando todas as coisas, aqui dentro, nós começaremos a perceber um mundo não igual. Quando as frasezinhas mais clichês do meio cristão começarem a vir, você vai minimamente perceber que aquilo conforta você. Ah, você não é mais do mundo. Ah, tudo mudou. Uma nova história, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E o que eu queria tratar com vocês hoje é sobre essa palavra importante, porque eu quero relacionar tudo isso com missões. Eu não quero aqui hoje mentir para vocês, dizer para vocês que missões é um desejo específico para alguém da igreja. Uma ou duas pessoas da igreja vai ter aí um chamado missionário. E então essa pessoa especial que Deus escolheu no meio da sua igreja vai exercer, vai então pregar o evangelho para as pessoas. E os demais da igreja não irão fazer isso, porque não é papel deles, Deus não chamou eles, Deus transformou a consciência deles para eles ficarem lá, para eles exercerem a sua consciência transformada, luz em luz, luz entre a luz, para brilhar entre a luz, e brilhar, e brilhar, e brilhar. Não. Deus não chamou você para ser luz no meio das trevas. Só chamou alguns. A sua conversão não tem nada a ver com isso. Só a conversão de alguns. Eu não irei fazer isso com vocês essa noite. Se Deus me transformou, logo, o primeiro passo da minha conversão é um desejo ardente, incontrolável de transformar, de mudar, de querer ver as coisas diferentes. Se antes a minha natureza pecaminosa me dominava e eu praticava todas as coisas que desagradavam a Deus, e eu fazia tudo para alimentar o meu ego, a minha carne, os meus desejos, e eu me autodestruía. E eu fazia tudo que era mal, tudo que era inconveniente ao Evangelho de Deus, era contra a palavra de Deus, e aquilo me destruía. Quando o Evangelho chega até mim e muda a chave, e transforma a minha mente, transforma o meu ser como um todo, o primeiro passo depois daí é não olhar para o mundo igual. O primeiro passo depois de começar esse processo de ser transformado, de ter um Deus que renova a minha mente, para que eu possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, é de alguém que agora não se conformará com alguém que não tem essa mesma experiência. Se eu ler Romanos 12, do versículo 2 e do 1 ao contrário, eu vou ler exatamente assim, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus no vosso culto racional. Engraçado que se eu inverto o processo, eu consigo ver a experiência de experimentar Deus e a consciência lá no começo. E se eu leio ele do jeito que ele é, eu vejo a minha consciência transformada, então eu experimento Deus. Então eu vejo o que Deus quer de mim. Então eu vejo o que Deus quer para mim, para o mundo e na sua vontade
para Ele mesmo. Quando eu abro o Evangelho de Deus, quando eu abro a palavra, eu sou confrontado a uma transformação interna que não para por aí, porque o Evangelho não é qualquer historinha. Ele tem o poder de transformar a nossa vida todos os dias, dia após dia. E nesse processo de transformação, ele vai quebrar uma coisa muito básica dentro de nós, chamada orgulho e egoísmo. Individualismo. Ser sozinho no mundo. E anote a outra frase bonitinha. Você não está sozinho no mundo. O Evangelho de Deus, a cada dia que me confronta, que nos confronta, ele vai nos lembrar isso. Lembrar que perseverança, esperança, oração, vida com Deus, intimidade, santidade, tudo isso está relacionado ao outro. Tudo isso está relacionado a quem Deus quer atingir. Se eu fui atingido pelo Evangelho, Deus usou outro. E Deus age em coletividade. Deus age em corpo, com membros entrelaçados, juntos, trabalhando em prol do reino que é coletivo e não individual. E o outro texto que a gente vai ler é exatamente esse. E os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. E quando Jesus fala sobre isso, quando Jesus resume esses dois mandamentos, o que ele está dizendo exatamente para nós é isso que está escrito. Deus e o outro. Aqui está clara a teologia de Deus e o outro. Porque o reino de Deus, ele trabalha em coletividade, um amando o outro. Mas se eu serei cuidado quando eu amando o outro, e o outro me amando, e assim por diante. Deus, na sua sabedoria, depois de calar os saduceus, resume a sua lei basicamente em dois mandamentos, que é: ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Nossa! Que novo! Então, quando a nossa consciência é transformada por Deus, automaticamente, quando a nossa consciência é transformada por Deus, e nós podemos agora então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e então, com esse entendimento transformado, nós amaremos a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, ou seja, de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que nós compreendemos, nós amamos a Deus. Semelhante a isso, ele diz: ame então o próximo, o outro. A nossa consciência transformada, a nossa conversão
O nosso arrependimento gerará para nós um amor ao outro. A nossa prioridade de amar a Deus sobre toda e qualquer coisa e sobre todas as coisas é todas as coisas, gerará automaticamente um amor pelo outro. Essa é a grande resumo da aula aqui. Um coração aquecido por missões, ele caminhará a compreender que Deus transformou para transformar, Deus nos amou para que então esse amor que ele gera em nós, esse amor por nós, venha se transformar e se multiplicar em amor aos outros e outros. E um amor transformador que gera vida. Então esse basicamente é o resumo da nossa aula. Cosmovisão. Você entende cosmovisão como visão de mundo. A etimologia da palavra é visão de mundo. Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Estou aparecendo aqui só porque nesse momento da aula a gente teve um probleminha técnico com o áudio e ficou picotando muito. Então eu vim aqui só aparecer para dar uma esclarecida sobre o que eu vou falar a seguir, tá bom? Nessa parte eu estava explicando o que é cosmovisão, para então introduzir um pouco do que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo depois. Então, basicamente o que eu falei é que todo ser humano ele possui uma cosmovisão, né? E que você provavelmente já teria ouvido um pouco dessa palavra, cosmovisão. E se você já ouviu ou não, o significado dela mais claro é visão de mundo. Então aqui eu vou deixar esse slide com uma breve explicação e aí eu entro no que eu iria entrar, tá bom? Aí eu citei, né, um teólogo, Norman Geisler, ele define cosmovisão nesse sentido. O modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Uma palavra alemã, né, que tá aí, o Weltanschauung, que significa mundo e uma visão da vida, ou um paradigma. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira como a pessoa vê Deus, origens, mal, natureza humana, valores e destino. E aí, enfim, a partir daí eu acho que você vai conseguir, então, compreender o que eu estava tentando, enfim, explicar, tá bom? Perdão, mas continuamos. Eu espero que você esteja aprendendo algo legal. Valeu! Eu trabalho há muito tempo com o evangelismo infantil, com o evangelismo de crianças. E desde o final de 2019 para cá, eu venho trabalhando também com adolescentes, com jovens e adolescentes, com o evangelismo de jovens e adolescentes. E tem sido desafiador, sempre foi desafiador. Evangelizar crianças é desafiador, porque você, de fato, precisa pregar o evangelho para elas, nada de contar só historinhas, coisinhas bonitinhas e deixar que ela, na sua consciência, não conheça Deus. Se ela tem minimamente uma compreensão acerca de algumas coisas, ela vai compreender sobre o erro, vai compreender sobre o pecado, vai compreender sobre Deus e a sua graça, vai. Eu não sei, eu acho que nós não teremos uma aula específica sobre o evangelismo por criança, mas se futuramente em uma das nossas escolas você tiver a oportunidade, você terá uma aula sobre evangelismo por crianças. Mas assim também como para adolescentes, para adultos, nós pregamos o evangelho. Mas tem sido desafiador por quê? Porque quando você é adulto e você passa por esse processo de conversão, você é encontrado pela graça de Deus, alguém pregou o evangelho para você e você então se converteu, vamos dizer assim, é mais fácil para você compreender que tudo aquilo que você já viveu, enquanto mais experiências você já viveu, enquanto mais coisas você já viveu até a sua vida adulta, você tem uma compreensão básica de assimilação do que é a verdade agora, do que é o que tinha lá atrás, o que era errado, o que você fez, e todas essas coisas básicas, de olhar assim, meu Deus, eu vivi nisso, naquilo.
Nossa, como eu pensava e enxergava que era de uma forma e é completamente outra. Agora, como convertido, eu vou contar o meu testemunho. Né? Olha, era assim. Ou seja, quanto mais experiências vividas no mundo, mais você compreende quão grandioso é esse processo de transformação. Ok? Então vamos chegar lá, calma aí. Show! Agora, para uma criança, não. Para uma criança vai ser difícil. Né? Se ela cresceu ali no Evangelho, se, sei lá, aos seus 8, 9 anos ela decidiu, eu quero de fato, né, orar e dizer assim, Jesus entra no meu coração, e aquela oração bonitinha. Tanto ela quanto o adolescente, o jovem, novinho, quanto mais experiência eles vão vivendo, agora eles não é como um adulto que viveu tudo, agora converteu-se e compreendeu muitas coisas erradas para trás. Ele está carregando um filtro. Todos os dias agora. Que todas as experiências que ele vai passar a viver, vai ter que passar por esse filtro do Evangelho. Por esse filtro da consciência transformada. De ponderar, de analisar, de botar na balança o que de fato é certo ou errado, o que é da vontade de Deus ou não. E eu não sei se você percebe que é mais difícil. É óbvio que é difícil para todos nós, enfim. Mas para quem é mais novo, todas as experiências ou todas as oportunidades de coisas que ele vai precisar viver, ou passar, ou enfim, ele agora vai ter que, vai passar por esse filtro. E assim como um adulto, como uma criança, como um adolescente, duas coisas podem acontecer. Uma, ele viver e passar por esse, e ponderar, colocar na balança e crescendo cada vez mais em graça e conhecimento. Outra, ele cair. E depois aprender de novo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque à medida por que eu dei esse exemplo? Porque o adulto, ele já tem uma visão de mundo formada, ou pelo menos bem vivida, bem adquirida. E a criança ou o adolescente não, ele vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, se ele se converte cedinho, ele vai ter que, a partir dessa visão, compreensão de mundo que ele tem naquele momento, a partir dali, tudo que vai preenchendo a sua compreensão acerca do universo, do mundo, das coisas, da vida, passar por esse filtro, pelo filtro do Evangelho, pelo filtro da consciência transformada, da fé em Cristo. Vocês me entendem? São duas coisas. Alguém que compreende o mundo ou já viveu grandes coisas e tem uma visão de mundo ali quase que fechada, ou enfim, e aí vem o Evangelho e bum, quebra. Quebra ali toda a sua consciência e fica, nossa, aquilo que eu vivi, aquelas grandes coisas, enfim, passou, estou transformado. E alguém agora que está transformado, convertido, mas ainda vai passar e ver outras coisas que ele nunca viu. Vai ter um desafio maior agora de, oh meu Deus. Mas o que eu uso com esses dois exemplos? É a palavrinha básica que a gente viu aqui, cosmovisão. Tanto ela construída do adulto, quanto ela sendo construída de um jovem ou criança, ela é a base para toda essa nossa aula aqui. Cosmovisão, visão de mundo. Como eu olho, vejo, eu enxergo, como eu percebo o mundo ao meu redor. E a gente já falou sobre isso lá de Romanos 12. Quando o Evangelho de Deus choca, quebra o meu interior por completo, ele transforma, ele tira a venda dos meus olhos e agora eu tenho uma nova visão acerca do mundo. E aí vai a grande pergunta da noite. Como você enxerga hoje a violência contra a mulher? Como você enxerga o racismo?
Como você olha? O que você sente quando sabe, quando escuta, quando liga a TV e vê lá um menor, uma menor sendo abusada sexualmente? Qual o seu sentimento com relação às pessoas que vivem em pobreza extrema? O que você sente? Como você enxerga a violência no mundo como um todo? As pessoas morrendo, sendo assassinadas. Como você vê as injustiças que acontecem diariamente? É igual? Será que nada mudou? Ou tudo mudou? Se tudo mudou e agora você tem uma consciência mudada e você não consegue mais olhar para todas essas situações, olhar para o mundo e para todas as coisas que estão acontecendo e não ficar parado ou ficar quietinho, se você já não consegue mais se controlar e tem um desejo ardente de ver o mundo transformado, não só por uma bondade, como mas qualquer pessoa lá fora quer ver o mundo transformado, mas qualquer pessoa lá fora quer ver o mundo transformado aqui. E a nossa compreensão e esperança vai além do aqui. Ou seja, se há algo que dentro de mim incomoda demais, a ponto de eu ver e querer, eu preciso mudar as coisas. Eu não quero mais ver crianças sendo abusadas, eu não quero mais ver pessoas sendo violentadas, eu não quero ver pessoas sendo injuriadas pela sua cor de pele, eu não quero mais ver o mundo sendo do jeito que está. Eu não quero mais ver mulheres sendo violentadas, abusadas, homens batendo em mulheres. Eu não quero mais ver a morte e todas as coisas. Resposta para tudo isso? Aonde você não verá mais isso? A resposta está centrada na principal mensagem de Cristo. O reino de Deus. O reino de Deus. Lá não haverá mais choro. Lá não haverá mais dor. Lá. E qual é o papel do cristão? A principal mensagem de Jesus era o reino de Deus. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Aonde? Aqui, assim na terra, no céu. A grande resposta para o mundo é justamente fazer o que Cristo fez, trazer o reino para o presente aqui. Jesus curava, porque lá no reino de Deus não haverá doença. Ele trazia a realidade do reino de Deus aqui. Ele pregava para que todos se arrependessem, porque lá não haverá pecado. Lá não haverá inconscientes, mas todo aquele que teve a consciência transformada pelo Evangelho. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus, por onde ele andava, ele manifestava de fato o seu reino e a sua justiça. E quando ele começa a tratar sobre isso com os discípulos, sobre a visão dos discípulos, para onde eles deveriam olhar, ele aponta para o reino. Lá em Mateus 6, quando Jesus
começa a conversar com os discípulos sobre isso, Mateus 6,19, ele começa dizendo sobre o tesouro nos céus, o olho puro, né? Nossa. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha, e se seus olhos forem maus e o teu corpo estiver em trevas, quão grandes trevas serão. E aí ele fala sobre as nossas inquietações. E ele termina o texto, depois de falar sobre as aves do céu, sobre o olhar dos discípulos, sobre não ajuntar tesouros aqui. Depois que ele destrói toda a vida aqui e diz assim, olha, tudo que está aqui, não se preocupe, Deus cuidará de você. Mas o único papel de vocês é olhar para o reino. Depois de desmistificar ou de tirar, de dizer para os discípulos, não olhe para cá. Não olhe para esta terra, olhe, ele diz, olhe para o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo que é básico da vida aqui, vocês não precisam se preocupar. Mas olhem para o reino de Deus. Olhar transformado. A consciência transformada. Uma nova visão, um novo olhar para onde você está olhando. Se todas as respostas que você quer para o mundo, se você quer que todos os problemas, todas as mazelas e tudo que acontece acabe, olhe para o reino e ele é a grande resposta. O reino e a sua justiça. Justiça essa que será manifesta a todo aquele que está perdido, a todo órfão, a toda viúva, a todo aquele que tem fome, a todo aquele que tem sede. Justiça essa que trará perseguição. Mas o primeiro grande tópico aqui é isso. Visão transformada. Deus muda a nossa consciência. Logo a nossa consciência transformará a forma como nós vemos e estamos no mundo. Então eu não consigo mais me conformar. Eu estou num estado de indignação. E esse é o primeiro andar do livro Subindo para Missões que eu quero ler para você. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1:4. Quando pensamos na obra missionária, muitas pessoas querem saber como é o chamado missionário. Muitas vezes se atribui um grande valor a esse momento, como se devesse ser um momento místico e miraculoso. Diversas pessoas poderiam relatar eventos especiais que poderiam considerar o seu chamado. Mas olhando para esses eventos, percebo que eles não foram realmente o chamado. No primeiro capítulo, vemos que o que de fato deve ser considerado um chamado que impulsionou Neemias para cima através das dificuldades. Encontramos Neemias no final do ano 446 a.C., na fortaleza de Susa, que fica onde é o Irã, uma das mais antigas cidades do mundo, que já tinha quase 4 milênios de história naquela época e era sede do poderoso Império Persa. Neemias era um homem influente e riquíssimo e servia diretamente ao rei Astartaxes, o quinto rei dos reis da Pérsia. Ser o copeiro do rei não era ser o rapaz do cafezinho. Neemias tinha um cargo de confiança e seria uma das poucas pessoas que tinha acesso à intimidade do rei. Neemias sabia que Judá havia sido invadida e destruída por Nabucodonosor, da Babilônia, cerca de 80 anos antes. Então, um parente veio visitá-lo no palácio com a notícia nova. O empreendimento do sacerdote Esdras para restaurar a querida cidade do rei havia encontrado uma terrível resistência dos estrangeiros que agora viviam na terra de Israel. Esdras 7, 21 e 26. Através das intrigas, os inimigos fizeram a obra parar e tornaram a situação terrível. Neemias ouviu sobre a situação do seu povo. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias 1:3.
Houve muita esperança quando Zorobabel e depois Esdras partiram. O fim do cativeiro anunciado por Daniel, por Isaías e por Miqueias parecia realmente haver chegado. Então, a notícia daquele fracasso foi tão forte que Neemias precisou sentar-se e ficou ali, orando, cheio de indignação. Esse foi o chamado de Neemias, e é o chamado de todo missionário. A indignação, o conformismo, um sentimento de injustiça, a percepção de que algo está muito errado e a vontade de ver mudança. O pastor Bill Hybels escreveu sobre isso em seu livro Descontentamento Santo. Gosto do título, porque sugere uma grande diferença entre o descontentamento comum e essa indignação que podemos identificar como chamado missionário. Notamos essa diferença na vida de Neemias. Sua indignação não o levou a conspirar contra o rei, não o levou a unir-se a um partido de oposição. Neemias não saiu fazendo protestos pelos direitos humanos, nem planejou organizar uma ONG. Primeiro ele foi apresentar o assunto ao Trino Deus dos céus, porque os outros deuses são da terra. Depois ele ouviu Deus ao meditar no livro de Deuteronômio e lembrou de várias passagens que o orientaram no direcionamento da sua indignação. Eu comecei a pregar aos 7 anos de idade, diz o pastor José Bernardo, autor do livro Subindo para Missões. Em um dia frio, quando havia pouco mais do que minha família no pequeno salão em que congregávamos, preguei minha primeira mensagem, indignado, de que ainda houvesse pessoas que adoravam ídolos e não o Deus vivo. Aos 16 anos, eu decidi ir para o seminário e me preparar melhor. Eu estava indignado com a competição desesperada por status em que via meus colegas envolvidos, destruindo e sendo destruídos. Achei que precisava devotar a minha vida a algo que tivesse mais valor. Aos 30 anos, deixei a minha carreira como diretor de uma boa empresa em que havia ajudado a erguer. Eu estava pastoreando em um tempo parcial. Havia convidado um grupo de jovens missionários para treinar nossa igreja em evangelização e estava indignado por estar preocupado com coisas materiais enquanto tanta gente estava escravizada às drogas e à violência do crime organizado em nossa região. 4 anos mais tarde, em 1997, o ano que eu nasci, hein, gente? Olhando para a realidade da igreja brasileira, a fraqueza doutrinária, os escândalos, a falta de santidade e de compromisso com a vontade de Deus, eu entrei em um período de grande lamento. Eu chorava todos os dias, clamava, suplicava, insistia até que no dia 11 de agosto de 97, o Espírito de Deus se moveu dentro de mim de uma forma impressionante, me impulsionando a avançar. Então, eu me senti dirigido a estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde percebi que o apóstolo via o mesmo cenário que me causava indignação e orientou a Timóteo a trabalhar pela evangelização. Esse foi o meu chamado. Não o dia memorável em que o Espírito Santo se comoveu dentro de mim. A indignação que senti junto com a esperança de ver mudança. Essa indignação em ver a igreja apática, enfraquecida, contaminada, esse descontentamento é permanente, companheiro. É isso que me permite dizer que fui chamado, a indignação e a esperança bíblica de mudança. Essa é a razão de eu pregar a tempo e a fora de tempo. Esse é o motivo de eu repreender, corrigir, exortar e perseverar nessas coisas. Posso dizer que a indignação é o chamado. Tenho dito aos jovens apaixonados por um povo, um país, suas paisagens, suas culturas, que o chamado deles é para o turismo. Sendo guias turísticos, poderão divertir-se muito em seu trabalho. Já o chamado para missões consiste na indignação contra o pecado, contra a injustiça. O chamado para missões é apresentar essa dolorosa indignação em oração para ouvir a orientação de Deus em sua palavra. O chamado para missões é um furioso impulso para fazer algo conforme
A Deus diz, segundo a vontade dele, examine seu coração e veja se você tem um chamado missionário. Esse é o primeiro andar na subida para missões. Por isso, definimos a nossa visão, Ame Evangelizar, que é o grupo que é a agência missionária que o pastor Zé Bernardo fundou, como chamado a igrejas ao primeiro amor, ajudando-os a fazer as primeiras obras. Essa visão está baseada na carta de Jesus ao anjo da igreja em Éfeso. Contra você, porém, tenho dito isso, que você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2, 4, 5. O Senhor de missões está indignado e nós também estamos. As cartas de Jesus às igrejas da Ásia têm severas advertências contra o pecado e a injustiça, mas estão cheias de esperança. O propósito daquelas cartas é produzir mudança, e por isso não são endereçadas ao anjo da igreja. O anjo mensageiro da igreja era o título do pregador das sinagogas da igreja primitiva. Foi influenciada por aquela liturgia. Jesus endereçava suas cartas aos pregadores, pois são eles que têm a responsabilidade de produzir mudança que se requer através da pregação do evangelho do reino. E aí ele conclui dizendo que para ser um missionário da AME, eu digo para ser um missionário do Nativa, evangelizar é preciso. Sentir que recebeu essas cartas em primeira mão é preciso indignar-se com a situação da igreja, como Jesus está indignado. É preciso querer como Jesus quer, que a igreja retorne ao primeiro amor e faça as primeiras coisas e então pregar até ver essa mudança acontecer. Se você sente essa santa indignação, se está revestido de esperança no poder salvador do Evangelho, se você tem esse chamado para levar a igreja brasileira de volta à santidade e à evangelização, a AME ou Nativa, é a melhor agência missionária para você. E essa é a nossa missão. Então, basicamente é isso. Indignação é o primeiro passo, ou o primeiro estágio para a compreensão do que é missões. Como faz, o que ela vai fazer, o que eu faço em missões, todas essas coisas vocês verão durante outras aulas aqui. Mas, o que eu queria deixar a primeira coisa base é isso. Neemias indignado, nós indignados. Nos dirigimos a Deus. Neemias se dirige a Deus, nós nos dirigimos a Deus. Então é isso. Um passo de consciência transformado. Quando eu compreendo, o que eu fiz basicamente nessa primeira parte da aula? Explicar que todo cristão que tenha consciência em Cristo transformada, ou seja, todo aquele que é convertido em Cristo, não se conformará com este mundo, mas transformado pela renovação da sua mente, experimentará a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, e essa vontade e perfeita, essa boa vontade perfeita e agradável vontade de Deus, que está e cabe dentro do primeiro mandamento, ela vai implicar para o segundo, que é amar o outro, que é trabalhar pelo outro. E aí, basicamente eu fiz isso. Trazer para você e dizer basicamente em palavras, eu poderia ter só dito isso. Meu irmão, todo convertido deve pregar o Evangelho. Todo cristão deve pregar o Evangelho. Outra coisa que eu poderia ter dito, todo cristão deve ser indignado com as mazelas desse mundo. Com a fome, com a pobreza, com a violência. Não deve ser conformado. Basicamente, resumo é isso. Ou seja, se você ainda compreende que a sua vida cristã é simplesmente viver dentro de uma comunidade de fé, de uma comunidade cristã, sem exercer papel algum, sem sei lá, aculturado na vida cristã, vivendo lá como alguém que vai para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa, canta uma música e diz por aí assim, eu sou cristão e represento Cristo na Terra, eu acho que algumas coisas têm que mudar. A começar pela consciência.
E isso acontece quando há conversão. Então converse sobre isso com Deus. Ele ajudará você a compreender. Ore por isso, ore para que Deus de fato transforme e divine seu coração, para que você seja a resposta dele aqui. Tá bom? E, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos", porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram para o Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala, que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto." Pois todos os atenienses e estrangeiros hesitantes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, e ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram. Alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaras, e com eles outros. Paulo fez essa pregação maravilhosa e não tem como duvidar disso. A pregação que Paulo trouxe, que a pregação que ele expôs aos atenienses é de quebrar os nossos corações. É uma pregação de quebrá-los ao meio. Ele usou todos os artifícios, vamos dizer assim, dos próprios atenienses. Ele usou todo o contexto dos próprios atenienses para pregar os atenienses. E olha aqui um fator legal. No versículo 23 ele diz: porque andando, e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram e não conhecem, é o Deus que eu anuncio. Ou seja, Paulo andou no meio deles, andou pela cidade, e andando pela cidade, observando as coisas da cidade, Paulo viu coisas na cidade a qual ele usou como elemento para a sua pregação.
Paulo usou isso como elemento para pregar o Evangelho. E o que nós aprendemos aqui? Olha que segredo bonitinho para missões. É que existe um outro fator especial, eu não sei o porquê, que fala sobre um afastamento do mundo. Eu acho que é uma confusão sobre não praticar as coisas do mundo ou não praticar as coisas da minha velha natureza e o distanciamento total do mundo, um isolacionismo total da vida lá fora, além da igreja, além das paredes da igreja. Quando nós caminhamos, e muitos de nós no processo de conversão ouvimos frases sobre você não é mais do mundo, né? Se distancie do mundo, abandone os amigos do mundo, faça isso e tudo mais e aquilo do mundo, e o mundo ficando cada vez mais distante, e cada dia mais nós vemos cristãos que estão distantes da realidade que o mundo é, e por não conhecer essa realidade, eles ficam perdidos nas suas pregações para esse mundo. Porque muitos cristãos, até hoje, o que eles têm, como eu posso dizer, que eles têm de bagagem das coisas que acontecem no mundo, é o que eles viveram antes da sua conversão. Então tem gente aí com 20, 30 anos de crente que vai pregar hoje e vai falar coisas da sua realidade de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Sendo que a cada dia a realidade do mundo muda. Todos os dias é inventado alguma coisa. E todos os dias, nós que vamos ao mundo pregar o Evangelho, precisamos saber o que está acontecendo no mundo. E o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, contextualizado com o mundo dos atenienses, observou e viu. E pegou ali não só um elemento, né, que tinha altar ao Deus desconhecido, se referindo ao nosso Deus, e disse, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão falando é justamente o Deus que eu estou pregando aqui. Mas ele usa também uma frase de um dos poetas atenienses para falar sobre geração, e começa a falar sobre a geração de Deus. Ou seja, Paulo usava até as poesias dos atenienses para pregar os atenienses. Paulo observou bem, e aqui são elementos importantes para a caminhada na missão e para falarmos sobre esse coração aquecido por missões. É que depois de falarmos sobre Deus e eu, o Deus que me transformou, e a partir daqui eu estou disposto, eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, para olhar para um mundo agora diferente e pensar na transformação das pessoas, da sociedade como um todo. Eu preciso não só ter esse desejo, como estar ingressado aonde eu quero exercer esse desejo. Se você é um cristão que tem vocação, por exemplo, para a política, você não vai chegar lá para falar sobre o Evangelho se você não entende nada de política. A sua vida, as coisas que você irá decidir. Se você é um cristão que tem vocação para pregação no meio urbano e você não sabe de nada do que acontece na cidade, se você não sabe dos movimentos, se você não sabe onde acontecem as festas, se você não sabe onde a galera se reúne, se você não sabe onde a galera do rock se reúne, a galera do reggae se reúne, sei lá. Se você não sabe, se você é um cristão e você quer ir para um sertão e você não conhece a realidade das cidades, você não sabe, por exemplo, se o povo ele é mais acolhedor ou mais acanhado, se a cidade ela é mais idólatra ou menos, se é uma cidade festeira, se é uma cidade quietinha. Quando você se esconde das coisas que do mundo está, quando você se esconde da realidade de ligar a TV e dizer, não, isso não é de Deus, eu não posso ver.
Não, eu não sei qual é a música que meu amigo que está no mundo escuta, eu nem sei o que fazer se de repente ele me perguntar sobre o significado dela. Não, eu não sei. E nós, nesse distanciamento comum, sem saber o que está acontecendo lá fora, temos dificuldade de pregar o evangelho como ferramenta. André, você está me dizendo então que o evangelho de Deus ele é limitado as coisas do mundo? Não. O que eu estou dizendo é que assim como Paulo observou a cidade e aqui conseguiu falar na linguagem do povo, nós, enquanto pregadores do evangelho, também falaremos na linguagem do povo, e para que a gente se mantenha em missão, nós precisamos conhecer o mundo. Então a primeira coisa importante aqui sobre ter um coração aquecido por missões é não fechar os olhos para o mundo. Não feche os olhos para o mundo, tá bom? Nesse tópico agora, chamado Deus é Grandioso, é um chamado à compreensão sobre quem você está servindo. Depois de conversarmos sobre não fecharmos os olhos para o mundo, ou seja, não fecharmos os olhos para a realidade do mundo, agora compreender o Deus grandioso que pode transformar tudo isso, ele não é só de suma importância, como é o essencial para tudo que a gente conversou aqui. Compreender que Deus é grandioso e compreender a sua soberania, saber que Ele pode e vai fazer todas as coisas, é o que vai impulsionar você, é o que vai manter você vivo na obra missionária. Porque quando olhamos para a realidade do mundo, como foi a chamada do tópico anterior, nós veremos que as coisas não são tão fáceis como eu penso, como às vezes é a minha realidade, enfim, é difícil. Eu nunca gostei muito de matemática na escola. Eu não sei bem o motivo, talvez porque matemática não era o meu forte ou porque tudo era mecânico para mim. Essa matéria parecia nunca permitir qualquer espaço para criatividade ou invenção. A equação estava certa ou errada e, infelizmente para mim, estava inevitavelmente errada. Foi assim que eu comecei a entender que Deus tem interesse pela matemática. Porém, a matemática de Deus é um pouco mais criativa e menos restritiva à minha mente. Com Deus, eu comecei a ver que 2 peixes e 5 pães foram suficientes para alimentar 5.000 homens. E 7 pães e alguns peixes alimentaram 4.000 pessoas. Então eu pensei, espere aí, isso não faz sentido algum. Vi que Gideão teve que diminuir seu exército de 32.000 para 300. O que já era uma desvantagem de 4 para 1 em relação aos inimigos aumentou para 400 para 1, com a intenção de garantir vitória. Novamente eu pensei, mesmo não sendo bom de matemática, esse cálculo não bate. Dentro do reino de Deus, os últimos serão os primeiros, o maior é o menor de todos. Para viver é necessário morrer, é dando que se recebe. Na equação de Jesus, 6 talhas de água comum renderam 6 frascos de vinho da melhor qualidade para uma festa de casamento. Jesus viu uma mulher rejeitada que depois de tanto falhar na vida, não conseguir acertar num casamento, mesmo na 6ª tentativa. Ao olhar para ela, Jesus não chegou à mesma conclusão lógica a qual os outros haviam chegado, que ela era um fracasso. Ele a viu como uma influenciadora, capaz de transformar sua cidade de Samaria. E não apenas isso. Deus usou um menino pastor de aproximadamente 1,5 metros de altura
para vencer um gigante guerreiro de mais ou menos 3 metros. Ele transformou as últimas gotas de azeite de uma viúva em tantos frascos de azeite que ela poderia até mesmo abrir um negócio, pagar suas dívidas e com lucro já não teria mais que vender seus filhos como escravos. Jesus escolheu 12 homens, ignorantes e bastante disfuncionais, para eventualmente virar o mundo de quase 8 bilhões de pessoas de cabeça para baixo. Como poderia ser possível? Essa é a matemática de Deus. E é o tipo de matemática que eu gosto. Todas as histórias são baseadas na verdade de uma simples equação que se aplica a todas as circunstâncias e é a base para esta conversa. Você consegue perceber a matemática de Deus, a lógica que Deus usa para fazer todas as coisas é totalmente diferente da minha e da sua. É totalmente diferente. Porque no reino de Deus, para Deus, o menor é o maior. Se eu quero ser o maior, então eu tenho que servir a todos. Se alguém bater desse lado da face, eu tenho que virar a outra. É necessário morrer para viver. Nossa, a lógica é contrária e diferente de tudo aqui. E muitas vezes nós questionamos a forma como que Deus faz as coisas na sua lógica perfeita como algo injusto. Não, Senhor, não era para ser assim. Não, eu quero ser o maior, mas servir? Não, eu morrer? E talvez muitas vezes a gente não compreendeu essa realidade dessa forma. Mas o chamado do Evangelho a nós, a cumprir a tudo isso, incluindo toda a lógica que Deus faz as coisas, nos levará a compreender que a transformação nossa aqui dentro, que tudo que Deus faz para nos transformar nosso caráter, a nossa vida, o nosso interior, a nossa consciência, transformará o mundo lá fora também. O grande desafio da missão, para mim, não é sair da minha zona de conforto, nem nada desse tipo, mas é entrar em uma outra realidade e não desabar. E não pensar, deixar me levar e pensar assim, Deus, eu não conseguiria fazer nada aqui. Quando a primeira vez que eu saí da minha casa para ir para o sertão, por exemplo, que eu cheguei lá e vi uma realidade totalmente diferente da minha, completamente, de pessoas em situação de pobreza extrema, de crianças sendo abusadas sexualmente, de igrejas despreocupadas com essa realidade, de violência doméstica. Eu literalmente olhei para a situação e disse, não, Senhor, eu não tenho o que fazer aqui. Quem sou eu? Eu não tenho recurso, eu não sou ninguém para fazer nada aqui. Lembra do tópico anterior? Eu e o mundo? Esse foi mais o meu maior medo. Porque quando eu comecei a de fato abrir os olhos e perceber o mundo e ver as suas realidades, eu vi que é terrível. Como é terrível as coisas aqui. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Quem sou eu para mudar a realidade da periferia aqui? É tanta violência, é tanta morte. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um irmão da igreja. Enquanto mais eu estou ingressando na realidade do mundo, enquanto mais eu olho, enquanto mais eu me adentro, mais eu vejo que nada eu posso fazer. Eu sou pequeno demais. Não. Aí vem a grande sacada dessa lógica. A matemática de Deus é diferente da sua. A matemática de Deus é diferente da sua. A lógica
com que ele faz as coisas é diferente da sua. E na medida que você vai vivendo e compreendendo e praticando as coisas que Deus quer e pede a nós, o morrer, o ser o menor, o servir, você vai compreendendo a realidade do outro e vai de alguma forma percebendo que dá para fazer alguma coisa. Na medida que você vai cumprindo a vontade de Deus, você vai se distanciando da sua vontade. Você vai abandonando a sua zoninha de conforto. Vai ser mais fácil para você sair de casa e ir para um local que não tem água nem luz. Ou de ir para um local onde, sei lá, as pessoas cheiram mal lá. Ou ir para uma outra realidade, onde um jovem ou outro não quer escutar e quer saber somente das suas vãs filosofias. Para você que tem a consciência transformada por Deus, isso será mais fácil e lógico até. Vai ser desejo do seu coração querer ir, abandonar suas realidades e pensar, não, meu Deus, eu preciso ir ao mundo. Para você. Mas para pessoas lá fora que não compreendem, às vezes para um familiar, às vezes até para um irmão da igreja, que nada aconteceu ali, está apenas aculturado na igreja, mas Deus não mudou, não houve conversão, talvez seja difícil demais compreender. No ano passado, eu vivi uma coisa semelhante a isso. Nós fomos pregar no carnaval aqui na minha cidade. E há quem diga que o carnaval é um ambiente horrível e terrível. E é verdade. Um ambiente, nossa. Há quem diga que lá é impossível pregar o evangelho. E nós fomos lá. E nós vamos lá todos os anos, aí há cerca de 10 anos, não sei. A missão nativa no Nordeste já faz isso há um tempão. E todas as vezes que a gente vai lá, a gente escuta as frases mais básicas. Ah, vocês vão jogar pérolas aos porcos. Ah, as pessoas não te escutarão lá. Ah, deixa as pessoas em paz. Você acha que elas saíram de casa para ouvir sobre Jesus? E aí que nós somos confrontados, chocados, quebrados. Porque a gente às vezes não fala nada, a gente só chega lá. E as pessoas vêm até nós em lágrimas, e as pessoas chegam ao nosso redor e começam a contar e dizer: eu não queria estar aqui, me ajuda, me tira dessa realidade. E é aí que nós vemos sobre o ir ao mundo, obedecendo a lógica de Deus, de servir. Para nós é fácil. É desejo nosso querer estar lá, mas para os outros, para aqueles que ainda não compreenderam, é loucura! Loucura! É loucura vocês saírem da casa de vocês para pregarem para quem não quer ouvir. É loucura vocês irem para um local, vocês nem têm dinheiro. Mas nós compreendemos algo. E eu queria que você anotasse esse tópico. Deus é grandioso. Quanto mais você está ingressado no mundo, mais você conhece a realidade do mundo. Enquanto mais você está ali, mais você conhece o quão difícil é pregar o evangelho. O quão difícil é transformar essa realidade. E logo o nosso pensamento nos leva, assim como o meu me levou, a pensar: não, eu não conseguirei fazer nada. Não, eu estou fazendo essa escola de missões aqui, André, mas eu não acho que eu não vou conseguir fazer nada, não. No meu bairro, na minha comunidade, na minha igreja, na minha cidade, não. Eu acho que deixa ir para lá, deixa que outras pessoas resolvem. Quando você assim decide por você, você está auto-negando, você está negando diante dos homens a grandiosidade de Deus. E deixa eu te contar algo legal. Deus mais um é maioria. Deus por si só é maioria. Mas sabe que você mais ele é uma grande maioria. É. Imagina que você vai para uma fábrica de sorvete. Vamos lá, desce exemplo. E aí você vê que sentiu aquele cheiro de sorvete e entrou ali, viu que era uma fábrica. E viu vários funcionários trabalhando, entre eles tinha ali
um ou outro segurança e tudo mais, e você logo correu e disse, por favor, deixa eu provar um desses sorvetes. Os funcionários, não, você tem que sair daqui, rapaz. Saia daqui, menina, você não pode passar aqui. Estou dando 2 exemplos, rapaz e menina. Você não pode, você tem que sair daqui. Não, eu quero provar. Você tem que sair, eu vou chamar o segurança. E aí você se entristece, sai, cabisbaixo. E ali de cabeça baixa você não vê e bate com a cabeça uma pessoa. Quando você olha, um moço muito arrumado ali, e você olha o símbolo da empresa, e aí ele vê que você está meio choroso e pergunta o que você quer, rapaz. E aí você disse que sentiu o cheiro de sorvete e precisava apenas provar. E ele fala assim, vamos comigo. E ele leva você. E quando você vai lá e diz, eu quero aquele, ele diz, ele quer aquele. E todos obedecem. É diferente. Você está com o dono da empresa. Você está com o dono das coisas. Então, você pode escolher todas as coisas. Olha, escolha o que você quiser. E os funcionários não vão mais mandar você embora. Eles vão dizer, venha comigo, prove isso aqui. Perdão ter tratado você assim. Por quê? Porque você está com uma autoridade, né? Queria dizer para você que, apesar desse exemplo bem clichê e tão incomparável à grandiosidade do nosso Deus, Deus é maioria no universo. Ele é o autor da vida, aquele que fez todas as coisas. E se você quer mudar a realidade do mundo cada dia mais, se você compreende que o Evangelho, somente o Evangelho de Cristo pode mudar a vida das pessoas como um todo. E como uma frase dita no Pacto de Lausanne, uma frase muito interessante que nos leva a perceber, a refletir acerca do Evangelho, que diz assim, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Ou seja, o Evangelho pregado para o homem como um todo. O Evangelho muda a realidade do homem como um todo, física, espiritual, enfim, o homem por completo, para todos os homens. Se você compreende que somente esse Evangelho pode transformar o mundo, então você está no caminho certo. Do passo para caminhar na vida missionária. E saiba que Deus mais você é maioria. Então não tenha medo. Você não está sozinho. Você está com aquele que diz que estaria com você até os últimos dias. Até a consumação dos séculos. Então se ele está com você, não há o que temer. Deus mais você é maioria. Dê o primeiro passo junto a ele. Para mudar realidades. A partir daquela compreensão da qual mesmo ele pediu. Para de fazer o mal e passe a fazer o bem. Cuide da causa dos órfãos. Ame a justiça de Deus. Deus é aquele que faz justiça pelos seus pequeninos. E se você quer ser um agente de transformação para o mundo, aquele Deus que começou a obra em você é fiel para cumprir. E é esse mesmo Deus que usará você a enviar para transformar a realidade do mundo ou de um mundo. Amém? Deus mais você é maioria. As coisas se tornarão mais fáceis depois que você compreender isso. Aí você vai ver que é mais fácil sair de casa, juntar uma mochila, sair num mês de férias ou abandonar a sua realidade aqui e viver em missão integral, se dedicar a um povo, a uma comunidade, se dedicar a pessoas por amor a Deus. Se ainda é difícil para você, ore a Ele, se apegue a Ele e peça a Ele direcionamento para guiar todas as coisas na sua vida. Tá bom?
Alguma vez você já parou para se perguntar por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração. Tem que ter mais. Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo, de levar a mensagem da salvação, será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais que terminam em objetivos individuais. Eu quero mais. Por isso, fui buscar o único que tem a resposta. Aquele que me desenhou. Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos. Que tem pensamentos a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas este foi criado à sua imagem e semelhança, chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Alguns anos e páginas mais tarde, durante uma dificuldade política no Egito, surge José, um homem temente a Deus, que conhecia os pensamentos do Criador sobre si mesmo. Ele foi a prova viva daquele provérbio que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Talvez você pense que governar é uma tarefa apenas dos políticos e empresários, mas e se eu te disser que esse é o seu e o meu chamado? Nós nascemos para governar e nada menos do que isso. Anos depois, surge aquele que veio para dividir a história em dois, que veio para nos redimir, para morrer com nossa antiga condição e ressuscitar com nossa nova posição, uma posição de reis e sacerdotes, para reinarmos com eles sobre a terra. Sim, você é rei, você é redimido, você pode reinar e redimir. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser. Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão. Vamos restaurar a economia, vamos fazer nova educação, vamos manifestar a sua justiça na política, vamos fazer obras maiores na comunicação, vamos revelar a glória dele na ciência, vamos redimir a família, vamos expressar o reino nas artes. Pelos pacientes que serão impactados em seu consultório, pelos clientes que ao entrar em seu escritório terão suas vidas transformadas, pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de coroarmos o Rei dos Reis. Por que eu faço o que faço? Bom, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem? Isso. Se alguém chegar para você e perguntar o que é missões, partindo da ideia de que não estou explicando o que se faz em missões ou todas essas coisas, mas no sentido geral, missão é o resultado da fé. Missão é o resultado da conversão e da minha salvação. Missões, a pregação do Evangelho, é o resultado da transformação que Cristo fez em mim, e agora eu já não consigo mais enxergar o mundo igual. Assim como Ele me transformou, eu creio que outras pessoas podem ser transformadas. Missões é isso. Missões começa aí, na verdade. Se alguém perguntar para vocês o que é, vocês respondem. Missões começa aqui. A partir da compreensão de que todas as coisas no mundo têm uma solução somente em Cristo. A esperança para o mundo é Cristo. Não a vacina,
não a saúde mundial sendo restabelecida e ok, não as riquezas e todas as coisas que a gente achar que pode fazer por esse mundo. Todas as ideias maiores que a gente pode dizer assim, nossa, eu vou fazer aqui e tudo vai ficar bom. Não vai, porque nós estamos aqui. E a grande promessa é que tudo será perfeito lá, não aqui. Então não há nada que a gente faça com as nossas forças que fará do mundo um lugar melhor. Mas todas as dores poderão ser amenizadas a partir da compreensão do Evangelho de Deus. Porque quando a gente compreende que somente lá, quando a nossa consciência é transformada para compreender que somente lá, não haverá choro em todos os problemas e as coisas que acontecem aqui, a vida aqui pode se tornar mais leve, cheia de graça, compreendendo que há um Deus que nos ajudará todos os dias. Com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, com nós mesmos. Então, missões começam a partir dessa compreensão. Deus me transformou. O Evangelho chegou até mim. Se o Evangelho chegou até mim, ele chegará até outro. O coração aquecido por missões é um coração aquecido por Deus. O coração aquecido por missões é um coração aquecido pelo Evangelho de Deus. A minha compreensão ela vai nesse sentido.